Meu Deus, olha como tá isso. Tô com medo disso encher mais, sabe, Fá? Ó, tá vindo água de lá, parece. Todo mundo me pergunta, e aí, entra água no safari? Muita. Parado não. Agora se tiver em movimento, a água bate, o vento empurra, ela entra pelas gretas na borracha. Não tem trava lá dentro que segure a água. Entra. Dá pra você andar o dia inteiro. Pra você ter ideia, eu ando 300 km o dia inteiro. Pra fazer 300 km eu levo o dia inteiro. Eu vou bem devagar mesmo, vou 60 por hora, tranquilo, bota um som e pronto. Salve, galera! Estamos aqui, ó, em casa, na casa na Kombi. Tá a Oninha aqui, ó. E daqui a pouco o Druida tá chegando pra contar um pouco mais. Mas eu já vim adiantar que realmente estamos mudando, estamos saindo do México, mudando de país. E isso porque nosso tempo aqui no México passou voando, passou muito rápido. Foram várias aventuras. O México é um país muito grande, não conhecemos nem a metade. Mas quando você entra no México, quando nós entramos no México, é dado um tempo para você ficar aqui. Para nós foi 6 meses, que é o limite, o tempo máximo, muito bom também. Para a Kombi, para o carro, 10 anos, olha só isso, 10 anos que a Kombinha pode ficar aqui. A gente pode sair, voltar, e não tem problema, mas é nossa casinha, então onde ela vai, a gente vai junto, né? E onde a gente vai, ela vai com a gente. E é por isso que a gente tá saindo do México. O visto nosso de permanência aqui, o tempo de permanência é até o dia 5 de fevereiro, que tá logo aí, né? Então, quando a gente se deu conta que tava tão em cima assim, e passou muito rápido, né? Depois das festas de final de ano, aumentou a nossa ansiedade. E agora a gente tá no limite, assim, de tempo mesmo de sair, de adiantar os papéis, de fazer tudo que é necessário aqui na casinha para cruzar a fronteira. Nós estamos em Chetumal. Chetumal já é colado com a fronteira de Belize, esse país que a maioria nunca nem ouviu falar, né? Belize é um país bem pequenininho, então é para lá que a gente vai, já que Guatemala era o outro país que fazia fronteira com o México, mas que a gente já foi. Então a gente vai conhecer um país diferente com vocês, um país bem pequenininho, mas com muito contraste. Belize, para começar, o idioma oficial é inglês crioulo. Nossa, e para nós que nem sabemos falar inglês, imagine, né? Fora isso, vai ter contraste de construção, porque a maioria das casas lá dizem que é de madeira. E tem mais coisinhas que a gente vai contar na experiência, afinal a gente não conhece também esse país, então a gente vai juntos. E o México, como vocês sabem, também faz fronteira com os Estados Unidos, que é o nosso grande sonho, passar até o Alasca, tá aqui na pontinha. Mas nós nômades não temos ainda o visto dos Estados Unidos e por isso a gente vai ter que voltar ou ir para esse país, como a gente está fazendo, para tentar o visto logo mais, porque é isso, ou vai ou volta, ou vai para outros lugares, afinal o mundo é imenso, né? E é muito lugar bacana para se conhecer. E olha só quem chegou aqui de cara nova desde o último vídeo que vocês acompanharam aqui, da transformação, tanta mudança tá sendo, né? Agora tá de boca cheia. Isso é porque a gente já tá com o almoço pronto aqui, macarronada com batatinhas e um finalzinho de refrigerante para acompanhar. Tá lindo. Agora é a ansiedade da fronteira, né? Porque é os documentos que tem que fazer, saída do México, entrada em Belize. Espero que seja tranquilo, né? Tem imigração. A Kombi não precisa de dar saída do México, ela tem 10 anos aqui. Então daqui só faço a nossa saída.
Só imigração, aduana não. E depois lá tem que fazer a entrada, né, em Belize. Aí já vai fumigação, Ixi. papéis e papéis. E a pior parte disso é o valor, né? Que é um país que a gente sabe que é um país caro, né? Fala aí. É dólar. É dólar, nossa. Um pouco abaixo do dólar americano, mas é dólar. É o dólar belizenho, galera. Uhum. E fora isso, os documentos, a gente levantou tudo. E claro, a gente vai mostrar melhor no próximo vídeo, que é o vídeo mesmo da fronteira. Já que a gente vai ter certeza disso. Mas o que foi pesquisado aqui, pra Oninha aqui, ó. Nossa, 75 dólares só de taxa. Fora o veterinário, fora as vacinas. Mas por sorte a Oni tem um padrinho que caiu do céu, viu? Que sempre ajuda. E ajudou mais uma vez quanto a esses gastos que a gente realmente não tinha. Isso porque a gente não conseguiu trabalhar, né? É, a gente não conseguiu, não podia. Lugar nenhum podia trabalhar. Aqui a gente tentou, né? Mas foi pouca Sim, essa ajuda. é pouco. Até chega uma ajuda daqui, da galera daqui, mas não cobriria. Não cobriria. Ixi. É muito gasto, né? Se não fosse vocês e o padrinho da ONI. Nossa. Vou deixar aqui na descrição, tá aqui em cima também. Vou deixar no comentário fixo o nosso Pix para quem puder e para quem quiser ajudar com qualquer quantia, porque sim, a gente precisa para seguir adiante. A nossa ideia era passar hoje, né? Mas fala aí, o tempo mudou. Aí virou o trem, aí. Tá feio demais da conta, chovendo num tanto aí. Agora que deu uma trégua, deve ter 2 minutos que parou. Não, esse vídeo ia ser já a fronteira para vocês, porque eu falei, não vai dar tempo, vai ficar muito atrasado as coisas. Tá mas mais uma vez o estacionamento. Mais um dia aqui no estacionamento e tivemos até que montar o todo, porque a chuva tava intensa e vida na Kombi com chuva, vou falar que é a pior coisa, viu? Pior momento, né não? É. Ó, esse coraçãozinho aqui. não, com esse serzinho, né? Olha, eu já montei a parte da Oni, a canga dela, mas ela já tirou a metade. Ela tira. E aí é um dia difícil para quem tem um espaço limitado e um cachorro. Porque eles querem sair, eles se sujam, aí volta, você dá uma limpada na pata, mas não é igual. Né, Oninha? Tô falando de você. Ai, meu Deus, tô falando de você. Tô falando nela, ela já tá saindo, porque não aguenta ficar muito tempo aqui, né? Com esse tamanhão todo e energia. Vai brincar um pouco, já que baixou a chuva. E pra você aí de casa que sonha em viver assim, em um carro, em um motorhome, uma Kombi home, seja qual for o estilo de casinha, vou falar que tem que gostar muito. Prove, faça pequenas viagens, é muito bom. Eu não troco essa vida por outra não, mas não é pra todos. A gente tava com outros viajantes esses dias de Portugal e comentamos sobre isso. Eles estão há 5 meses na estrada e a pessoa comentou que, nossa, como é o sonho e como é estar vivendo esse sonho. Porque realmente não é todo dia que a gente tá com a corpinho na areia e tomando bronze na praia, ou pegando um rio gostoso, ou subindo uma montanha maravilhosa. Não. A maioria dos dias é de planejamento, de trabalho, de foco, de tentar achar alternativas para que o projeto cresça na estrada, para que dê a oportunidade de a gente viver assim. Afinal, a gente não é aposentado e não é rico, não. Então é assim que eu falo. Sonhe, foco no seu sonho, coloque o seu projeto em prática. Mas veja se o seu estilo de viagem não é só o final de semana, ou se você quer algo maior como nós. Os loucos que saíram há 2 anos do Brasil com o sonho de chegar até o Alasca. Ela não quer a comida dela, né? Ela quer a nossa comida. Espertinha. Um dos pontos negativos de viajar fora do nosso país, do Brasil, é não conseguir trabalhar tão fácil. No Brasil é mais fácil para você desembolar, você consegue correr atrás de algum lugar que possa trabalhar. Aqui é mais difícil, como a língua ele às vezes não entende, ou faz de que não entende também, então fica difícil. E bora parar de falar um pouquinho e
atacar. Dá pra você andar o dia inteiro. Pra você ter ideia, eu ando 300 km o dia inteiro. Pra fazer 300 km eu levo o dia inteiro. Eu vou bem devagar mesmo, vou 60 por hora, tranquilo, bota um som e pronto. Essa é a conversa que o Fá tá tendo, respondendo a galera que segue junto, É um né? seguidor que tá montando a Kombi dele agora. Queria saber se dá muito trabalho, se dá problema a Kombi. O motor dele é 1600. Falei, não dá problema. Se você andar 60, 70 km por hora é tranquilo. Mas a galera quer sentar o cacete, né? Quer andar rápido, quer correr. A galera quer andar o dia inteiro a 100 km por hora, mas aí não dá não. Não dá, ué. Tem que andar devagar, pô. Tem que andar devagar, tem que ter paciência. Não tem jeito. Senão vai dar problema mesmo. Muita ansiedade a mil. Ainda surge coisas, mais coisas pra gente fazer, mas entre todas elas uma bem especial. A gente, tô aqui falando com vocês, mas passa moto, passa carro, é uma situação. Na rua é assim que a gente grava e é assim que a gente vive. Bem, surgiu uma invitação, que eles falam assim, um chamado muito especial, que é daquela família que eu mostrei rapidinho no vídeo, onde a gente foi buscar água, que é uma família que vem sempre aqui conversar com a gente todos os dias. E ontem foi aniversário da Core, uma menina que completou 12 anos. E agora há pouco ela fez questão de vir aqui na Kombi convidar a gente para os seus cumpleaños para comer uma torta, que torta aí no Brasil é bolo. Então eu vou atrás de um presentinho agora e é para lá que a gente vai. Eu prometo dessa vez tentar perder um pouquinho da vergonha para mostrar melhor como é uma família, uma casa, algumas coisas diferentes e uma outra situação, né, entre os vídeos aqui da gente. Bora lá, vamos junto num aniversário no México. Ó, isso daqui não é pompom, era uma flor que eu ganhei, feita da folha da palmeira. E foi a Core, a menina que veio aqui, que me trouxe. Eu falei, não, eu que tenho que te dar presente. Não, eu ganhar o presente. E a Oni destruiu o presente. Você falar isso com ela? Acerca de cá? Aham. Falta una que no ha llegado. Ó, vou falar pro pessoal que aqui tem um costume que quando tá chovendo muito, coloca a locutígio, que é a faca, em la terra para parar de chover. Porque, gente, tá chovendo muito aqui. Aí está, vamos. Nossa, que eu tô preocupada com a chuva lá na Kombi. Nossa, tomara que fale. As meninas estão ali brincando, jogando. Olha só que recordação bonita. Eles tinham uma mascote, um cachorro que gostavam muito. E aí foi cremada e tem a patinha. Olha que lindo. E aqui fica as ceniças, não? Sim. As cinzas do melhor amigo, minha melhor amiga. Que bonito, Aunque né? es amigo, pero pues nos dieron con amiga. E a caixa azul, né? Na caixa azul. Olha que bonito. Está el nombre del perrito, Conan. Conan. Não tá preocupado? Tá preocupado. Muito, né? Com a chuva, nossa. A gente tá só esperando melhorar pra ir pra Kombi. Bem preocupados. Lea, pero con imagen. Estas son las mañanitas que cantamos a Rey David. Hoy por ser su cumpleaños se las cantamos así. E aqui a gente vai provar um espaguete, né? Tá maravilhoso, muito bom, muito bueno. E pizza. Olha, quando a gente pensa que a aventura é só aventura boa, não, perrengue, olha só isso. A gente veio como numa enchente, né? Porque aqui em muitos lugares não tem saída da água.
E a chuva deu um pouco de trégua, estamos assim, ó, de guarda-chuva. E corremos aqui pra Kombi, chegando aqui. Meu Deus, olha como tá isso. Ó, já começamos a descobrir as perdas. Os nossos chinelos que estavam aqui debaixo já era, foram embora. É, Havaianas, ajuda mesmo, ajuda nós, porque o negócio... Isso é porque a gente não queria decepcionar a menina, né, a Core. E a Oninha, graças a Deus, ficou aqui, ó. Ficou abrigada, né, Oni, com ventilador na casinha. Mas é isso, amor, não dá pra sair, não. E aquela janela do lado de lá ficou aberta, então vamos ver como tá o estado da cama agora, né, Oni? E a chuva não parou, eu acho que vai ser a noite toda. E agora tô com medo disso encher mais, sabe? Ó, tá vindo água de lá, parece. Mas ainda bem que a gente não levou você, viu? A gente ainda ficou na dúvida, mas lá eles têm os cachorrinhos, né? E muitas vezes a gente deixa ela em casa também pela conta da segurança que ela faz. Por mais que aqui também a galera sempre tá passando os policiais, Pode fechar né? aqui? Pode. Ai, ai. E aqui, olha a situação. A gente já tá aqui na arrumação. A chuva não para lá fora, os colchões estão todos molhados. O que ficou aqui, ó, colado com essa janela que a gente deixou aberta pra Oni poder ter, além do ventilador, um arzinho, né? E tá tudo molhado esse lado, tudo. Amanhã eu vou ver como tá dentro desse baú. Aqui também ficou aberto e não sei como, não molhou as roupas, não caiu pra cá. Mas a cortina tá encharcada. O chão, a gente já passou um pano, a Oninha já tá com a canguinha dela aqui, né, Oni? Já fez as necessidades. Tempo assim, quem gosta, né, Oni? É bom pra descansar, mas pra viver assim na Kombi ou num carro, galera, é a parte mais difícil, viu? Quando chove. Tomara que pare pelo menos um pouquinho pra gente poder passar tranquilo, né? Tranquilo não vai ser, porque já tá tudo molhado aqui. E essa é a situação da casa quando chove. É osso. É osso. Ó, nem deu pra arrumar a casa muito bonitinha, porque a ansiedade aqui é pra gente sair. Mas hoje, ó, hoje tem bolinho de café da manhã. E sabe por quê? Vocês podem imaginar. Não é aniversário nem meu, nem do druida ali. Mas é comemorar, celebrar 2 anos na estrada, desde que a gente saiu aí do Brasil. Hoje, dia de fronteira, e ao mesmo tempo comemorar esse dia que realmente é um marco, mais 2 anos, hein? Entre os 7 que a gente já faz morando na Kombi. Olha que boa notícia. O tempo parece que tá mudando por aqui. E assim a gente espera, pelo menos que nesse horário da gente passar a fronteira, seja sem chuva.
Porque se tiver que fazer vistoria dentro do carro, descer com a ONI, que provavelmente vai ser feito isso, aí fica bem mais complicado. Então agora a gente já tá aqui, ó, guardando as coisas. O Fá tá ali improvisando uma coisa ali no vidro pra não entrar água, porque tem entrado muito. Vou mostrar lá pra vocês o que ele tá fazendo, mais fácil. Vamos espiar. O que você tá fazendo aqui no vidro? Gambiarra. Mais uma gambiarra? Tem que fechar aqui porque esse safari só é bonito, mas entra água, choveu, entra água. O fixo não, mas esse entra água. Todo mundo me pergunta, e aí, entra água no safari? Muita. Parado não. Agora se tiver em movimento, a água bate, o vento empurra, ela entra pelas gretas na borracha. Não tem trava lá dentro que segure a água. Entra. Yane, pronta para outro país? Bora descobrir novas lagoas, a gente já viu lá, um rio muito bonito, praias incríveis, ilhas. E o país é bem pequenininho, Yane. Então bora desbravar. Aí a galera deixa a caixa de pizza aqui do lado. Depois que a água escoou, a gente veio aqui ver, olha onde nossos chinelos vieram parar. Ainda bem que encontrou, né? Dá pra usar. Dá. Olha o outro. E nossa plaquinha essa, a gente nem lembrava que tava ali na frente da Kombi, aí foi embora. Ontem, quando tudo aconteceu de tá cheio d'água, foi ali, ó. E aí a gente mudou para aquele outro ponto. Bem, agora aproveitar esse tempo antes que venha a chuva novamente. E ainda falta a gente trocar um pouco do dinheiro já para dólar belizinho. Então vamos inclusive ver como é essa nota. Dizem que tem a rainha da Inglaterra, já que Belize pertencia à Inglaterra. Que loucura, né? Mas a gente vai contar um pouco mais desse país lá dentro dele. Bora! Bora, fronteira! Uhul! É isso aí. Bem, agora a gente segue a estrada, mas antes eu vou mostrar como é a nota. Olha só, tem a rainha Elizabeth ainda aqui. Lá na Inglaterra eles já estão trocando pelo rei, mas em Belize pelo jeito continua. E foi muito louco a sensação de trocar os pesos mexicanos, porque assim, eu fui com 1000 pesos mexicanos, que daí cerca de 330 reais, um pouco mais. E troquei por uma notinha dessa, gente. Uma nota dessa e mais uma, olha. Sensação que eu tô ainda mais pobre. Mas vamos ver quanto isso vale lá em Belize, né? Vamos junto. Uhul! E é na super produção que a gente segue até a próxima aventura com vocês. Obrigado quem chegou até aqui no vídeo. Vamos mandar um abraço muito especial dessa vez pro Jaciel. Deixa eu pegar a colinha aqui, ó, de Santa Maria de Boa Vista, Pernambuco. Longe? E tem gente mais longe também, ó. Chegou um Marcos e Amada. do Japão. Arigato. Arigato. E Alexander. E sua companheira dos Estados Unidos. Moram lá há cerca de... não sei Bastante quanto tempo eles moram lá, hein? Então, um abraço geral para todos vocês. Até a próxima. Bora de estrada agora.